Glória a Deus. Você pode se assentar. Se você ainda não cumprimentou quem está do seu lado, aproveite. Eu já queria começar pedindo que os varões, eu sei que alguns estão ocupados, mas os que puderem substituir as mulheres aonde elas estão agora, no berçário, na cozinha, eu pedi para elas tentarem adiantar um pouco, para que vocês fossem lá e já tivesse o trabalho mais ou menos feito. Nós temos 2 irmãs voluntárias no berçário que não precisam sair. Eu não sei se estão as 2 hoje aqui, mas eu gostaria de pedir a Ana, que está lá no berçário, se alguém pudesse substituí-la, um varão, e também na cozinha, para que todas pudessem estar aqui. Essa palavra não é apenas para mulheres, diferente da palavra do último culto de mulheres, mas é porque, como o culto é de mulheres, eu queria que as mulheres estivessem aqui. Pelo contrário, é uma palavra para os homens também. O Senhor, como sempre, é Ele que fala, é Ele que faz. Mas eu queria aproveitar esse momento. Nós temos aniversariantes aqui no nosso meio. Temos uma que não veio, que hoje é aniversário da Alessandra, 19 de outubro. Amanhã é o aniversário do Samuelzinho, né? Amanhã. E sexta-feira, Friday, was Tonia's birthday. And ontem foi o aniversário da Carla. Eu queria chamar a Carla e a Tônia aqui. Tânia, please, come here. Vamos orar por elas. Abençoar a vida delas 2, aproveitando. E o Samuelzinho, depois a gente ora pessoalmente por ele. Ele está aqui também. Vamos abençoar a vida delas. Ontem a Carla ficou mais jovem e a Tânia, Friday. Mas vamos orar abençoando a vida delas. Por favor, levante sua mão e abençoe a vida delas no nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos as tuas filhas, Pai. Te pedimos... que o Senhor cumpra todos os projetos, sonhos que o Senhor tem à vida delas, Pai. Que nenhum deles sejam frustrados e que o Senhor possa cumprir, dando saúde a elas, dando sabedoria, dando discernimento, Senhor, nas decisões. Pai amado, dirigindo a vida delas. Ó Deus, a família delas, cumprindo também os desejos dos corações delas, segundo a tua vontade. Nós abençoamos a vida da Carla, nós abençoamos a vida da Tônia, Senhor, nesta manhã. E te pedimos que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus seja derramada sobre a vida das tuas filhas. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Quando eu estou preparando a palavra, sempre o Senhor fala primeiro comigo. E Ele tem que falar comigo. De sinais mais ainda vigentes da vinda do Senhor. Em todas as áreas, esses sinais estão surgindo. E muitas vezes nós, como cristãos e filhos e filhas do Senhor, temos a tendência a nos preocupar, porque somos humanos e humanas. Então a primeira coisa que vem é a preocupação. E o Senhor falou muito forte ao meu coração essa semana sobre preocupação. A paralisia da fé. O que é que tem paralisado a sua fé? Hebreus fala que nós só agradamos o Senhor se nós temos fé. Se nós não temos fé, é impossível agradar ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, a nossa fé está, eu não digo que pequena, porque também a palavra de Deus em Mateus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda aqui? Já viram? Ele é, acho que é a metade do grão, o grão de arroz, né? Ele parece que é, eu já vi um grão de mostarda, é uma bolinha pequenininha. E a palavra de Deus diz, se a nossa fé, uma comparação, né? For do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode até remover montes.
Então eu digo que às vezes a nossa fé não é pequena. Eu digo que às vezes nós não temos fé. Eu costumo dizer que você não tem fé pequena. Sua fé não está pequena. Algumas pessoas dizem: Rita, ora por mim porque a minha fé está pequena. Não, você está sem fé mesmo. Reconheça e diga: Rita, eu estou sem fé. Eu estou sem crer, sem esperança. Porque quem não tem fé não tem esperança, não tem confiança. Então diga assim: eu não tenho fé. Porque ela não vai ser menor do que um grão de mostarda. Eu garanto isso para você. Então vamos falar um pouco sobre a paralisia da fé. O que é que pode paralisar a nossa fé? E nós vamos acentuar na preocupação. Nós mulheres, falando mais a mulheres nessa manhã, temos a tendência e a facilidade de nos preocupar. Tudo nos preocupa. Às vezes despertamos pela manhã, levantamos da nossa cama e já estamos preocupadas. Já estamos preocupadas com o horário, do que vamos fazer quando chegarmos da nossa cozinha, já com a roupa que esquecemos de separar das crianças, as que têm filhos. Já estamos nos preocupando antecipadamente. E a preocupação gera tantas e tantas outras coisas, inclusive enfermidades físicas. Inclusive enfermidades físicas. Mas nós vamos para o texto que está no livro de Romanos. Eu queria que todas fossem para esse livro, em Romanos, capítulo 8. Aleluia. Tivemos um louvor maravilhoso essa manhã com a Carol e com essa equipe do CFNAI. Queria agradecê-los mais uma vez por poderem estar conosco aqui e abençoá-los. Continuar orando pela vida deles, porque levar a igreja à adoração não é fácil, né? Chega aqui de cima nós podemos ver, principalmente se estamos no Espírito, as pessoas que estão com divisão de mente, estão cantando, mas a cabeça está... A gente percebe, nós percebemos. Então, é um desafio sempre, eu tenho certeza, ministrar o louvor. E eu queria agradecer a vida da Carol e dessa equipe tão linda que esteve conosco essa manhã. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. É um texto muito conhecido e que vai também falar sobre essa questão da fé. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É uma poesia para os nossos ouvidos esse texto do apóstolo Paulo. E ele começa no versículo 31 com muitas questões, perguntas, né, interrogações. Mas ao decorrer de um versículo para o outro, ele já vai respondendo. Ele vai perguntando e ele vai respondendo. Mas o que pode te separar do amor de Deus? Diante de toda essa declaração do apóstolo Paulo, nada.
No versículo 39 diz que nada pode separar você e eu do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, igreja, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o amor de Deus declarado na sua palavra. Ele é o amor de Deus que está do seu lado, presente na sua vida, que não te deixa, que não te desampara, vivo. Mas o que é que pode paralisar então a tua fé diante desse amor tão grande que nós lemos descrito aqui pelo apóstolo Paulo? Dependendo do contexto e das situações, palavras como cuidado, preocupações, temor e ansiedade, elas podem tanto revelar atitudes boas ou ruins na sua vida. Essas palavras, elas estão sempre no nosso vocabulário ou mesmo na nossa vida. Cuidado, preocupações, temor e ansiedade. Mas diante de um Deus tão grande que nós cantamos nessa manhã, Criador dos céus e da terra, do universo, que criou você e eu. Você está sentado nessa cadeira e eu estou aqui em pé porque Ele existe, porque Ele nos amou e entregou a vida do único filho dele por nós. Nós estamos aqui por causa dele. E mesmo assim, no nosso dia a dia e nas nossas vidas, surgem tantas preocupações, tantos temores, tantos cuidados e tanta ansiedade. E essas atitudes e essas palavras, elas podem trazer para as nossas vidas muitas consequências. E algumas delas, mesmo filhos do Senhor, lavados, mesmo nova criatura em Cristo Jesus, nós levamos consequências e que às vezes nós acostumamos. Nós nos acostumamos com o temor, nós nos acostumamos com a ansiedade, com o medo, com as preocupações. Parece que a gente deixou que isso fizesse parte da nossa vida cristã. E pelo contrário, o Novo Testamento, também o Velho Testamento, com os não temas para os profetas de Deus, com os não temas para os homens de Deus, demonstram de uma forma bem clara que nós, biblicamente, segundo a palavra de Deus, não devemos temer. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que existem 365 não temas na Bíblia Sagrada, completa, né? Novo e Velho Testamento. E eu disse, meu Deus, com tantos não temas, a gente ainda teme. Com tantos textos no Novo Testamento sobre ansiedade, sobre temor, sobre cuidado, nós ainda temos ansiedade, temos temor e temos cuidado. Existe um sentimento de temor que não é errado, que é correto. É aquele temor de reverência. Nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 8, e o versículo 13. Quem achar primeiro do que eu pode ler, porque nós ganhamos tempo. Isaías, capítulo 8, e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Esse é o temor que tem que existir nas nossas vidas. Esse é o único temor que tem que existir nas nossas vidas. É o temor a Ele. É o espanto a Ele. É diante da presença de Deus. Eu não sei, em algum momento da sua vida, você teve uma experiência que parece que Deus estava sentado ali com você. Ele sempre está, mas existem momentos que parece palpável essa presença. E você teme. Eu não sei você, mas eu temo. Um temor. Esse é o temor que nós devemos ter. É um temor que causa espanto diante da presença. E Ele está aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Não sei se você já sentiu, mas eu já senti. E Ele dispensou, eu consigo ver agora, anjos aqui, ao redor, ao seu redor, perto de você. Esses anjos são co-servidores seus e meus.
enviados por Ele. Ele manda, mas eles estão para servir a você e para servir a mim. Aproveita, vai ouvindo a palavra e dizendo para o anjo, para o Senhor, que enviou esse anjo agora aí, o que é que você precisa agora? Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. O cuidado também, ele pode ser positivo. Quando esse cuidado é quando você se preocupa com o outro. Nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo, aquele homem de Deus, admirável por nós, ele sempre se preocupava com o outro, com as igrejas. E nesse versículo que nós vamos ler, 1 Coríntios 12, 25, mostra bem claro este cuidado de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo tinha essa preocupação, esse cuidado. Ele não fazia distinção, como a palavra de Deus nos diz, né? E nós não podemos fazer, cuidar mais de um do que cuidar do outro. Paulo se preocupava nesse cuidado igual, de um para com o outro. Em 2 Coríntios ainda, falando sobre cuidado, capítulo 11, versículo 28. Também fala, Paulo ainda falando aos coríntios. Diz assim a palavra de Deus. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei do meu esposo. Quando ele fala, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo não tinha só uma, ele era implantador. Então ele passava por uma, implantava, deixava um obreiro, vamos chamar assim, passava por outra, mas a cabecinha de Paulo, o coração dele, estava na preocupação e no amor por cada uma daquelas igrejas, mesmo já tendo novos pastores. Isso aí é o cuidado que você e eu devemos ter. Esse é o cuidado que tem que nascer no seu coração e no meu, uns pelos outros. Cuide, não só dos seus de sangue, mas cuide do seu próximo. Cuide um dos outros. Esse cuidado pode sim, pode até te incomodar. Esse cuidado sim, pode estar assim no teu coração diariamente. Mas o cuidado por outras coisas não. No entanto, a gente deve se preocupar. No entanto, preocupar-se é uma conduta sempre errada. Nunca, irmãos, é correto, é certo se preocupar. Nunca. Nunca. Pois a preocupação, ela paralisa a sua fé. Você fica zero fé quando você está preocupado. Se você ora preocupado, eu vou te dizer, a sua oração é zero fé. Não tem fé. E como é que você vai agradar a Deus se você não tem fé? Como é que você vai alcançar o que você está pedindo se você não crê? Como, irmãos? Nós temos que arrancar do nosso vocabulário, do nosso coração as preocupações. Porque elas nos impedem. Quando nós nos preocupamos, nós assumimos responsabilidades que não são nossas. Que não foram dirigidas a nós. Nós vamos ler textos aqui que falam sobre a comida, a bebida, o vestir, sobre o nosso amanhã. E nós vamos ver que essas responsabilidades, mesmo que você trabalha, ganha o seu salário no final do mês. Essas responsabilidades não são suas, são do Senhor. Você trabalha e você ganha um salário semanal, ou quinzenal, ou mensal, porque Deus te dá saúde para trabalhar. Se Deus não te der saúde para trabalhar, tanto mental, como física, como espiritual, como é que você vai trabalhar? Você não trabalha.
você não pode trabalhar. É Deus quem te dá. É Deus quem te levanta da cama de manhã com toda falta de coragem, preguiça para trabalhar. É o Senhor. Então todo o mérito é dele. Se você tem o seu pão de cada dia, se você tem o seu trabalho, é o Senhor quem te deu. E Ele pode tomar, como Ele dá, Ele pode tomar. Se isso está ocupando um lugar no teu coração que não é para ocupar. Mas nós não podemos nos preocupar. Jesus, por muitas vezes no Novo Testamento, disse: não vos preocupeis. Em outras palavras, não andeis ansiosos. Lancem sobre o Senhor todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vocês. Em grego é uma palavra que eu vou tentar ler, merimenel, que quer dizer dividir a mente. Quando você está se preocupando, a sua mente está dividida. A sua mente não está totalmente entregue nem a uma coisa e nem a outra coisa. Você está passando o seu tempo. Você às vezes diz aqui que crê no Senhor, mas lá no fundo você não crê. Você vem orar aqui nas quartas-feiras e diz: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Mas quando sai nessa porta, você pega tudo de volta. Tudo que você entregou nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, você passa por essa porta e você diz: não, Senhor, vai demorar. Não, Senhor, eu já estou aperreada, como diz lá em Fortaleza. Já estou muito aperreada, eu quero logo. Eu quero logo. E você pega de volta o que não é seu. Responsabilidades que não são suas. Preocupação com os nossos filhos. Enfermidades, com o futuro deles. Você não pode ter. Tampouco eu. É o Senhor. Então dá para Ele. Entrega para Ele tudo isso. Preocupação com teu esposo. Entrega para o Senhor. Com os teus familiares. Eu não sei o que é que você está passando. O teu patrão. Entrega para o Senhor. Mesmo em relação às coisas básicas da vida, nós não nos devemos preocupar. Nós vamos para Mateus 6. Esse texto todas as mulheres com certeza conhecem. Os varões de Deus que estão aqui também. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, mais uma lição aqui para as nossas vidas. Aquela foi de Paulo e essa foi de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí mostra o exemplo dos pássaros, das ervas, dos lírios, que se vestiam muito mais
esplendidamente do que Salomão. E os pássaros que não juntam, não colocam em celeiros, todo dia o Senhor dá a comida dos pássaros. Vocês já observaram isso? O passarinho, ele não cai lá de cima porque está morrendo de fome. Ele não morre de fome. O Senhor todo dia dá o alimento dos pássaros. E será que você e eu somos menos do que o passarinho e do que a erva que hoje está aqui, amanhã ela é queimada e lançada no forno? Será que você é menos do que isso? E eu? O Senhor nos dá mais uma lição nessa manhã. Não se preocupe. Não deixe que a preocupação paralise a sua fé. A preocupação, ela coloca em nossa mente pensamentos úteis e fúteis. Pensamentos que achamos que vamos fazer algo com eles, porque são úteis. E os outros, irmãos, é só besteirada, como diz. Não serve para nada. A preocupação vai só gerando pensamentos. Você fica... E não para de pensar. A nossa cabeça, principalmente da mulher, né, que pensa muito e fala muito. E nós alimentamos a preocupação. Nós damos comidinha para a preocupação. Às vezes, como o meu esposo diz, fazemos uma tempestade num copinho de água. Porque é algo que tão somente você vê aquela situação e diz: Senhor, eu não vou fazer nada, Deus, eu não tenho o que fazer. É o Senhor quem vai fazer. E é o Senhor quem pode fazer. Nós cantamos aqui que Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é soberano na sua vida. Em todas as situações que você passa, Ele não deixa de ser. Ele não deixa de estar no trono. Ele não deixa de estar. Ele é Deus soberano, poderoso sobre todas as situações. A preocupação, como diz lá no versículo 27 de Mateus 6, ela não altera nenhum pequeno centímetro nessa situação que você está passando. Nenhum côvado, que eram 18 centímetros, ela não altera nada. Então, para que se preocupar? Ela não serve para nada. Vou dizer para que a preocupação serve. Para desviar o nosso olhar das coisas de Deus e da fidelidade e justiça divinas. É para isso que a preocupação serve. Ela desvia o nosso olhar das coisas do Senhor. A gente já não ora mais. A gente prefere preocupar do que orar. A gente prefere que os nossos olhos estejam naquilo e não na palavra. Não, porque enquanto eu não resolver isso e eu não ver resolvido, eu não vou fazer nada. E você fica ali naquele problema e você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca mais o Senhor, você não faz um jejum, uma consagração ao Senhor. Você prefere ficar enquanto não resolver, enquanto eu não receber a resposta do médico, enquanto não vier esta minha vitória. Lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a preocupação desvia os nossos olhos e a nossa mente para as coisas do mundo. Porque quando nós não cremos no Senhor, quando a nossa fé está paralisada, nós vamos crer em quem? No médico, no advogado, psicólogo. A nossa fé é desviada, a nossa preocupação desvia as nossas vidas, o nosso pensamento para eles. E nós que dizemos que servimos a um Deus tão poderoso, deixamos de crer nele para crer no médico. Nós temos que parar de nos preocupar e confiar no Senhor. O Senhor usa a medicina, o Senhor usa o advogado, a lei. Mas a Bíblia diz e chama o nosso Deus. Um dos vários nomes que Ele tem é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele também, em 1 João, capítulo 1, diz que Ele é o nosso advogado. Nós temos que entregar as nossas causas a Ele. É Ele quem traz a resposta, que advoga as nossas causas. Ele também, a vingança também é dele. O que é que ficou para a gente? Tudo é dele.
Quem é o nosso supridor? Jeová Jiré, também chamado nosso Deus, o Deus que provê. Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Chamá, a nossa bandeira que nós levantamos. Quando é que você levanta uma bandeira? Quando você está em vitória. Ele é o nosso Jeová Chamá. Também Ele é a nossa paz. Ele também é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que confiar mais no Senhor. Temos que lutar contra todo pensamento, principalmente nós mulheres, de ansiedade, de medo, de cuidado, de preocupações. Isso não agrada ao Senhor. A preocupação, ela traz um sentimento na vida do homem e da mulher de corrosão. Ela corrói. Ela começa a corroer o seu coração de uma maneira em que você pode até entrar numa depressão por preocupações. De uma maneira em que você pode até não querer mais viver por tantas preocupações. A preocupação gera muitas coisas. E nós devemos fugir da preocupação. Ela tira nossa energia. Às vezes nós não queremos acordar ou queremos ficar na cama porque estamos preocupadas com muita coisa. E aí vem o temor, vem o medo, vem o cuidado, gerados pela preocupação. Nós devemos crer que Deus, Ele é soberano. E Ele tem um plano divino desde a sua criação. De quando você estava no ventre da sua mãe, como Jeremias. É bem claro que diz, olha, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me tinha chamado. O Senhor já tinha um chamado específico para mim. E as preocupações, elas também trazem mudanças. A pessoa muda quando ela está preocupada. Ela pode mudar até, por incrível que pareça, na maneira de se cuidar e de se vestir. Ela não quer mais. Porque ela está tão consumida por preocupações, porque só o que importa para ela são as preocupações. Ela não quer se cuidar. Fora o estrago e o prejuízo espiritual, emocional. Nós temos que fugir da preocupação. E a preocupação, ela abre portas para as coisas do mundo e da vida. Lembrando agora dos filhos de Israel. Embora eles tinham visto Deus abrir o mar vermelho na frente deles. Olha aí, esse exemplo é bem claro para as nossas vidas. Os filhos de Israel viram milagres. E um deles foi Jesus abrir um grande mar. Você imagina você estar na frente, eu conheço muito mar porque eu sou de Fortaleza. De um grande mar. Que você não imagina como é que pode abrir o mar. E Deus abriu o mar, fez 2 paredes e fez aquele povo passar em terra seca. Mas embora eles tendo visto esse milagre, eles não creram que Jesus poderia providenciar água no deserto para suprir as necessidades deles. A preocupação foi o oposto da fé. E quando você e eu nos preocupamos, o que sugere para Deus é que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida, da sua vida e para suprir as nossas necessidades. Então, quando você e eu nos preocupamos, você está dizendo para Deus: Deus, você não é digno de confiança. Quando você e eu nos preocupamos, você diz para Deus: Deus, você não pode suprir as minhas necessidades. Quando você e eu nos preocupamos, você diz: Deus, você não pode curar esta enfermidade. Quando você e eu nos preocupamos, você está dizendo para Deus que Ele não é digno de confiança, que você não confia nele. Nós fazemos isso com Deus, sem palavras, com as nossas atitudes. E eu creio que o coração de Deus fica triste. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e dentro de mim, ele é sensível e ele se entristece. E também que nós podemos apagar a ação do Espírito Santo de Deus em nós.
Por isso que você tem o Espírito Santo, mas às vezes ele está triste dentro de você. Por isso que você às vezes não sente a presença do Senhor. Você chora, mas não é porque está sentindo a presença do Senhor. Você chora pelos seus prejuízos, pelo que você está passando, mas não é porque você está sentindo Deus com você, a presença dele. Isso indica que o Espírito Santo que tem que habitar em você e em mim, ele está triste. Ou você fez algo que apagou a ação do Espírito Santo em você. Aí é difícil. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, mas ele é consolador. Ele é aquele que, até os nossos gemidos, ele descreve para Deus. Aquele momento em que você não fala, e que você só geme e chora. Ele traduz os seus gemidos para Deus. Ele entende. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você e eu precisamos do Espírito Santo de Deus. Em Filipenses 4:19, também nós vamos ler esse texto. Filipenses, se alguém encontrar primeiro, também é um versículo muito conhecido. Nós estamos e por incrível que pareça, os textos que nós estamos lendo nessa manhã são só textos conhecidos. E mesmo assim, parece que nós não vivemos o que a palavra de Deus já colocou no nosso coração. Eu não estou lendo nenhum versículo que ninguém conhece aqui. Todos nós conhecemos. Filipenses 4:19. Se alguém encontrar primeiro do que eu, pode ler, que nós ganhamos tempo. Glória a Deus. O meu Deus, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Em Cristo Jesus, ele suprirá. Para que mais, irmãos? A preocupação provoca medo. O medo exclui a fé. Portanto, lá no juízo final, quando o pastor Alex, há um domingo ou 2 domingos atrás, falou sobre o trono branco, eu não sei se foi na quarta ou foi no domingo aqui, e nós vamos estar mesmo diante de um trono e vamos ser julgados pelo Senhor. E as nossas obras vão ser vistas publicamente. Os nossos pensamentos também. O que você está pensando agora aí sentado, está registrado. O que eu estou pensando também. E lá no juízo final, o Senhor vai dizer assim: os covardes e os incrédulos, eles vão ficar de fora. Vamos ver isso? Apocalipse 21:8. 21, versículo 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, é tudo na mesma classificação: o assassino, o covarde, o mentiroso, o incrédulo. Na mesma, irmãos. Não existe, como eu costumo dizer, não tem pecadinho, pecadão não. É pecado. O que mente e o que mata são iguais. É pecado. Nós temos mesmo que deixar de ser incrédulos. Porque senão nós vamos entrar nessa classificação de Apocalipse e nós não queremos. Nós temos que crer. Por que que tantas curas? Eu ontem estava à noite com as crianças na cama e comecei a ler as curas. E eu disse: Deus curou de várias maneiras. Deus curou de longe. Deus curou de perto. Deus tocou. Deus não tocou. Deus foi tocado. Deus passou saliva nos olhos. Deus passou a língua na boca. Existem 2 curas de saliva. Nem eu sabia. Foi uma que ele cuspiu, fez uma laminha e colocou nos olhos do cego. Para que Jesus fez isso? Jesus precisava fazer isso? Não. Mas algo ele tinha que só a eternidade vai revelar.
Por que que Jesus fez aquela laminha? Por que que ele não disse só assim, seja curado, vai? E o outro, ele pegou a própria língua dele e encostou na língua do surdo mudo e curou. E outra mulher que fazia 12 anos que estava sangrando, 12 anos menstruada, ela tocou no vestido, na ponta, e Jesus, alguém me tocou, saiu virtude de mim. E outros que Jesus de longe, vai, o centurião, vai centurião, porque quando você chegar lá, o teu servo vai estar curado. Jesus tinha muitas maneiras, mas dependia da fé. E em uma dessas curas, eu lendo ontem, existia uma mulher, esse texto está em Lucas, que faziam 18 anos que ela andava assim, encurvada. 18 anos. E ela ia para o templo, ia para a igreja. E todo mundo dizia, eu acho que ela nasceu assim. Eu acho que ela tem problema de coluna. Algo aconteceu, acho que foi um acidente. 18 anos. E Jesus sempre estava lá. Mas em uma dessas vezes, ela estava e se aproximou com os discípulos e a multidão. E Jesus, não ela. Jesus disse, mulher, vem aqui. Ela não foi pedir para ser curada. Jesus viu que ela estava assim. E Jesus repreendeu o espírito de enfermidade. Então, irmãos, o diabo, se vocês quiserem ler comigo, eu não sei se o tempo dá. 18 anos o diabo aprisionou aquela mulher com um espírito de enfermidade. Esse texto está em Lucas 17, versículo... não está em Lucas 17. Lucas 13, a partir do versículo 10. 18 anos, assim. Não era enfermidade física, era um espírito opressor. O próprio diabo. Vocês querem ler? Nós vamos ler juntos. Porque isso me chamou muita atenção ontem. Está fugindo um pouco aqui da preocupação. Mas isso me deu tanta fé. Acrescentou tanto a minha fé. Oh, Jesus. 13, versículo 10 ao 17. Diz assim. Glória a Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, porque tinham muitas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, pois, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. 18 anos. A sociedade dizia que ela estava doente. Mas ela não estava doente. Ela estava possessa de um espírito imundo. Então, quando você vê um pastor, alguém orando, eu te repreendo espírito de enfermidade. Porque às vezes a enfermidade é espiritual. Não estou dizendo que todas as enfermidades são espirituais. Existem enfermidades físicas. Mas esta mulher, há 18 anos, padecia de uma enfermidade espiritual. Nem ela sabia. E ela ia para a igreja. Se sentava, cantava, orava. Estava nas sinagogas. Mas há 18 anos padecia com esta enfermidade. Irmãos, nós temos que crer no que nós não vemos. No que nós não podemos
apalpar, nós temos que crer. Lutar, porque é uma luta crer. É uma luta crer. Mas nós temos que crer. Pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá mais fé. E quando o caminho para arrancar a preocupação das nossas vidas é primeiro reconhecer como um pecado. Você diz, Senhor, eu não estou crendo, é pecado, Senhor. Eu quero confessar este pecado diante do Senhor. Porque eu não estou crendo, eu quero confessar. Primeiro passo, confesse que você não tem fé. A cura começa a nascer com a confissão e o arrependimento. Confesse. Salmo 130, nós não vamos ler as referências porque não temos tempo. Salmo 139, 23, 24 fala que o primeiro passo é confessar que você não tem fé. O seu pecado, esse é o seu pecado, um deles. E aí vem a libertação. E termina, no Salmo 34, 4 fala que quando você confessa que você não tem fé, ou que a sua fé é pouca, o Senhor começa a te libertar. E vai terminando com a segurança de que nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Como nós lemos em Romanos 8:35. O nosso Deus, Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. Quem é o seu Deus? É só isso. Ele é eu sou o que sou. Como está em Êxodo. Eu sou o que sou. Que Ele seja esse eu sou o que sou sobre a sua vida. No lugar de ansiedade, nós devemos oferecer ao Senhor, com o coração aberto, livre, gratidão. Salmo 112, versículos 7 e 8 e Filipenses 4. Quero ler só essa última referência. Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Nós vamos ler, eu queria que você ficasse em pé. Vamos ler essa referência juntos, em pé. E se você puder, eu queria muito que você viesse aqui para pertinho de mim. Eu vou descer aqui. Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Glória a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos aqui para frente.